Então, boa noite, sejam bem-vindos. Eu me chamo Jennifer, sou trabalhadora aqui da casa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. A obsessão por si só, ela já é um desafio. E ela nos convida, como a leitura que a nossa amiga falou, a uma busca por equilíbrio. Mas, muitas vezes, a gente precisa aprofundar um pouquinho melhor o tema, para a gente entender de que equilíbrio é esse, que desafio é esse que a gente se coloca. Então, depois dessa leitura inicial, que vai nos esclarecer sobre o que é a obsessão à luz da doutrina espírita, talvez a gente consiga ir um pouquinho mais além dos conceitos e nos permitir uma pergunta mais íntima, que é o que nos trouxe até aqui, né? O que dentro de nós sustenta determinadas sintonias espirituais, independente de ser boa ou não? O que há na gente que sustenta essas conexões? Porque se é verdade, né, que somos influenciados, também é verdade que a gente não é passivo nesse processo. Não somos não somos usados para isso. Nós somos também causadores desse processo, dessa sintonia. E a obsessão, como a doutrina espírita traz, ela não é um castigo, não é uma condenação, sequer sinal de inferioridade espiritual. Ai, nossa, né, vou lá no tratamento de desobsessão, estou passando por um momento... Todos nós aqui estamos num planeta de provas e expiações, nos classificamos como espíritos imperfeitos. Se tem algum espírito perfeito aqui, por favor, não nos envergonhe, não precisa levantar a mão, né? Somos todos imperfeitos aqui, em constante aprendizado, buscando um pouquinho assim de melhor. Então, é natural que nós estejamos mergulhados em inferioridade e que a gente busca um pouquinho a cada dia esse aprimoramento. Acontece que a obsessão, ela é, antes de tudo, um desafio. Ela é um convite profundo a um autoconhecimento e a transformação interior. Por quê? Porque se não soubermos o que causa essa sintonia que nos atrapalha, fica difícil de cortar. Então, é bem importante que estejamos aqui, é bem importante que a gente busque todo o tipo de auxílio que nos eleve a moral, que nos eleve espiritualmente, a fim de nos aproximar de sintonias que nos encaminhem para o bem. Porque sintonizar, a gente sintoniza o tempo inteiro. Vai depender do que nós trazemos e carregamos conosco. Então, no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus vai nos lembrar que o reino de Deus está dentro de nós. Então, muitas vezes a gente está passando por um momento de desafio, aquele que muitas vezes é necessário para que a gente lembre da existência dele dentro de nós. E é aí que a prece se faz, e é aí que o socorro é pedido, porque em momento algum Deus se desliga de nós. Somos nós que por algumas práticas nos desligamos. E aí algumas situações nos convidam a lembrar dele. Então é justamente nesse interior, nesse campo dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das escolhas diárias que a gente faz, que se estabelece tanto a influência espiritual quanto o caminho da libertação. Então, todos os dias, a gente pode escolher, aqui nos sintonizamos, e a que caminho a gente segue. A gente pode tanto seguir o caminho que vai nos elevar, tanto o caminho que vai nos paralisar. Nós nunca regredimos, mas a gente pode paralisar por séculos numa mesma sintonia. Quando a gente fala em obsessão, a gente está falando de sintonia. Então, eu acordei numa boa e um espírito resolveu vir aqui me obsediar. Não. Nós passamos, muitas vezes, tempos em determinados pensamentos, nos afinizando com determinadas ideias. Então, Kardec nos esclarece, dentro da codificação espírita, que os espíritos eles se aproximam não por acaso, mas por afinidade. Assim como quando a gente encontra um amigo, um parceiro, que se afiniza com as nossas ideias, e a gente acha maior legal conversar com aquela pessoa, porque ela sempre concorda e diz ok para tudo que a gente fala, diz, nossa, essa pessoa é super minha amiga. Nem sempre. Às vezes, quem está concordando com as nossas práticas está mais querendo ver até onde a gente vai. Desse jeito, muitas vezes, acontece obsessão. Essa afinidade de pensamento, de sentimento, de interesses, de padrão emocional que muitas vezes a gente carrega por muitas existências sem perceber. Acontece que isso não faz com que a gente seja culpado pelo processo, porque essa palavra ela nos paralisa também.
A culpa, ela impede que a gente dê seguimento na nossa vida. Ela é importante para que ela é como se fosse um termômetro, para nos aproximar da humanidade, nos aproximar do nosso sentimento, para mostrar que algo está errado e que eu tenho responsabilidade nisso. Então, nós nos tornamos responsáveis. E essa responsabilidade, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aprende que ela nunca vem sem a misericórdia divina. Muito pelo contrário. Ela vem sempre acompanhada de uma possibilidade de crescimento. Nós não estamos aqui reunidos para aprender. Eu aprendendo, escrevendo, porque toda vez que a gente passa algum ensinamento, a gente aprende também antes, né? E vocês aí, dedicados, saíram de casa, se organizaram, alguns cancelaram alguns compromissos para poder estar aqui em busca do seu aprimoramento. Então, toda vez que uma dificuldade surge e que a gente acaba sintonizando com alguma ideia que nos afasta um pouquinho do nosso caminho, a gente também está crescendo. E eis a grande bondade divina, misericordioso e bom, onde até naquilo que nos prejudica, nos faz crescer. E muitas vezes a gente busca um atendimento desses, uma reunião de desobsessão, esperando algo sobrenatural. Eu vou lá para tirarem isso que está em mim, né? Pensando que é algo externo. E sim, como a gente faz a prece, acontece a fluidoterapia, acontece, esse socorro é real. Os benfeitores, eles estão sempre trabalhando, estão sempre preparando esse ambiente para que a gente receba de acordo com o nosso merecimento. Acontece que essa desconexão do que nos sintoniza com o que nos atrasa, com o que nos prejudica, ela só se faz duradoura quando há uma transformação íntima, interna. A gente pode passar anos frequentando todos os ambientes que prometem retirar qualquer entidade que nos atrapalha. Acontece que se nós não cortarmos dentro de nós aquilo que une a essa sintonia, ela não desconecta. Essa desconexão não acontece. Aprendemos a todo momento que o pensamento é força viva e a emoção sustentada, ela se transforma num campo vibratório. E aí vamos lá, né? Quantas vezes nós nos envolvemos em situações que nos colocam numa baixa vibração? A gente fala, né, sobre o uso da tecnologia, que tanto nos auxilia, que tanto nos eleva, né, que tanto nos aprimora, mas que muitas vezes a gente busca as redes sociais e observa que as outras pessoas, elas têm melhores condições que eu, ela oportuniza o desenvolvimento da inveja, o desenvolvimento da desmotivação de quem a gente é, da baixa autoestima. E aí a gente fica naquele campo, acreditando que o outro tem mais dinheiro que eu, que o trabalho do outro é mais importante do que o meu. E aí a gente coloca uma sementinha que vai abrir espaço para que qualquer um possa fazer com que ela fertilize. Nós colocamos o nosso campo mental em campo fértil, quando a gente se desconecta das nossas possibilidades e habilidades. Então, aquilo que a gente cultiva repetidamente dentro de nós, acaba criando um ambiente propício, ou não, né, para determinadas influências. Eu costumo sempre trazer, né, algo que eu li, ouvi, achei muito interessante. Quando a gente é criança, quando nos contam, né, existe Papai Noel, a gente vai querer escrever uma carta para o Papai Noel, a gente sintoniza com isso, a gente quer muito isso, e a gente passa um tempo pensando em que presente eu vou pedir para o Papai Noel. Se nos contam que existe coelhinho da Páscoa, a gente vai querer e vai esperar o ovo da Páscoa chegar e tudo mais. Aí existe a fada do dente, nos contam e a gente vai lá, espera o dente cair, até aceita melhor que alguém tire o dentinho da gente, põe debaixo do travesseiro e espera a tal moeda. Mas e quando alguém nos diz que tu é um inútil, tu é um burro, tu não sabe nada, vai ficar sempre sozinho, nunca vai ter sucesso, a gente acredita também. E muitas vezes esse padrão de pensamento, ele acompanha a gente desde que a gente é pequenininho, até o final da nossa vida. E a gente passa conectado a isso. E aí a gente abre um campo para também esse processo obsessivo, que como a nossa amiga falou, ele pode acontecer de espírito para espírito, independente do estado, se está encarnado ou não. Muitas vezes é dentro do nosso lar que existe essa sintonia. É envolto do nosso trabalho, que a gente, por que eu sempre atraio os mesmos colegas, os mesmos relacionamentos, as mesmas pessoas, as mesmas amizades, que sempre vai lá, não me convida para as coisas, e a gente vai se colocando numa situação e vai
gostando, confortando, não gostando no sentido de amar, mas sim se sentindo muito confortável na posição de vítima da história. E isso também nos convida ao processo obsessivo, pois a gente não se coloca como responsável pela queixa. A gente conta a nossa dor como se fosse uma narrativa da nossa vida. Olha como a minha vida é sofrida, olha como eu sofro. Quando a dor, na verdade, ela é uma oportunidade de crescer. E aí a gente tem, né, me diga com quem tu andas que eu te direis quem és. Quando a gente fala no campo da obsessão, a gente vai dizer que me diga o que tu pensas e eu te digo com o que tu sintoniza. Qual que é o nosso primeiro pensamento quando a gente acorda? Vamos pensar sobre isso. Como é que eu acordo pela manhã? Eu olho para a rua e já reclamo do calor, eu reclamo da chuva, eu reclamo que está escuro, eu reclamo que está claro, eu reclamo do dia do mês, que falta pouco para sexta-feira, que falta muito para segunda-feira. Como que é o meu início do dia? Como é que eu sou nos ambientes que eu frequento? Qual que é o meu contato? Qual que é a qualidade dos assuntos das minhas conversas com as pessoas? Eu me ocupo da vida dos outros ou eu me ocupo da minha? Que tipo de ideia eu carrego? Ela é uma ideia edificante? Ou ela é uma ideia que sempre pensa na sua vantagem própria e na desvantagem do outro? Para onde as minhas inclinações me levam? Para que momentos da vida que eu pude refletir e pensar assim, poxa vida, esse caminho não foi legal, mas eu fui lá e repeti novamente. Então, por isso é que a obsessão ela não começa fora. Não é a gente, num belo dia florido com borboletas na nossa janela, que o obsessor vem e cola em nós. Ele encontra em nós um terreno onde pode permanecer. E aqui vale lembrar, né, que existe um ensinamento muito simples e mais profundo. Os espíritos, eles não nos dominam sem que encontrem abertura. Então, na leitura da questão 459, vai dizer que muitas vezes os espíritos nos dirigem, nós somos rodeados. Mas de qual qualidade é essa? De que maneira eu estou me conectando? Que porta eu ando abrindo? Qual é a qualidade da chave que eu carrego na minha mão? E que portas que eu escolho abrir? Essa abertura, ela quase sempre não está em grandes falhas morais. Afinal, nós somos espíritos imperfeitos, num planeta onde a maioria dos espíritos são assim, e a gente está participando constantemente, ativamente, de provas e expiações para facilitar o nosso crescimento. Então, não é que existem grandes falhas morais. Acontecem, muitas vezes, dores não elaboradas, mágoas antigas, pessoas que a gente cortou relações e nunca mais quis saber de conversar, histórias tristes que a gente conta e reconta em todo lugar que a gente vai. Culpa, né? Vou trazer de novo aqui aquela culpa persistente, onde muitas vezes eu me coloco como escravo de uma determinada situação por conta das culpas que eu me coloco. Sentimentos de inferioridade, de incapacidade, medo que incapacita, raiva que me desconecta do sentimento de amor e apego excessivo a coisas que não me levam mais adiante. Então, percebam que isso não é uma falha moral, não é alguém que é perverso, que acordou de manhã planejando, né? Eu lembro o Pink e o cérebro, vamos dominar o mundo, né? Não, com grande dificuldade de dominar o seu mundo interno. Preso a coisas há muitos séculos, muitas vezes. Com determinadas situações, sabe aquelas picuinhas que a gente conta? Agora a gente está entrando num período muito delicado do nosso país, onde vai acontecer Copa do Mundo e movimento de político, né, de escolha de presidente. Então, o que paira no nosso ambiente? E o que a gente leva disso? Percebam, né, que as conversações do dia a dia vão dizer muito sobre o que a gente está sintonizando. Um espelho, ele não aponta para a punição. Ele aponta para aquilo que ainda precisa ser cuidado. Quando a gente se olha no espelho, a gente vai, esse cabelinho está meio para cá, vamos passar um pentinho e tal. E a obsessão, ela pode ser compreendida como esse espelho do nosso mundo interno. Se a todo momento eu me conecto ao processo obsessivo, o que eu estou espelhando para o mundo? Então, quando a gente se olha no espelho, ele vai nos devolver aquilo que precisa ser cuidado, reparado, organizado, ou vai nos dizer o que está belo, o que já está bom.
E é interessante, né, quando a gente vai olhar, eu gosto muito de trazer para as conversas, para o grupo, para exposições, alguns casos, ou até filmes, novelas, animações. E para a gente falar sobre esse tema, eu trouxe 2 animações que eu gosto muito, né? 2 que são lá, brasa para o meu assado, do meu trabalho como psicóloga, que é a animação, vários já devem ter assistido, se não assistiram, convido a assistir, com um olhar bem peculiar, bem profundo, que é o Divertidamente. O que a gente vê lá, né? Que as emoções, elas estão com a gente o tempo inteiro, desde que a gente nasce, até antes. E as emoções, elas vão habitar o nosso ser, e elas vão se conectar com todo um funcionamento químico, biológico, cerebral. Então, a gente aprende a como usar o nosso medo, a como sentir medo e do que a gente vai sentir medo. A gente aprende quais são as situações que nos alegram, quais as que nos entristecem, do que eu repudio, né, através da nojinho, e o que me deixa muito paralisado, né, e que me conecta muitas vezes com um sentimento de raiva intenso que faz com que eu queira explodir com tudo, eliminar tudo. E aí a gente aprende com essa animação algo muito fundamental, e que muitas vezes a gente esquece disso. Nenhuma emoção é negativa em si. Cada uma tem uma função. Na primeira parte da animação, eles vão trazer 5 emoções básicas. Na segunda, já virão 9, que é aquelas que surgem com a adolescência. Mas quando a gente vai falar das emoções básicas, a gente vai ver que elas são em duplinhas. A tristeza e a alegria, elas estão juntas, porque a alegria vai me dizer que eu estou completo. E a tristeza vai me dizer que algo falta. É possível a gente viver completo o tempo inteiro? Não, não tem como. Até porque se não faltar, a gente não vai atrás. E a tristeza, ela não é aquela tristeza que nos deprime. Ela é aquela emoção que me diz que, poxa vida, né? O que está faltando aqui? Atrás do que eu preciso ir? Quando a gente vai ver ao final desse primeiro filme, a tristeza é a emoção mais importante, porque é nesses momentos que houve o aprendizado. É no momento que eu perco um jogo, porque se eu ganhar sempre, eu não vou aprender a perder. É no momento que eu preciso trocar de escola, que eu preciso me mudar de casa, encerrar um relacionamento, precisar cortar algumas relações que já não fazem mais parte daquilo que eu quero para a minha vida. E toda vez que a gente precisa tomar decisões, e a gente vai fazer uma escolha, escolher é perder. Quando eu perco algo, o meu corpo, o meu psiquismo sente essa tristeza. E ela é extremamente necessária. A raiva, parece que ela não tem dupla, né? Mas a gente vai aprender num livro que se chama A Bússola e o Leme. Maravilhoso, eu indico muito a leitura. Tem na nossa livraria aqui, quando quiserem. Haroldo Dutra Dias escreve esse livro de uma forma, assim, magnífica. E ele vai trazer que a raiva é dupla da empatia. Uma vez que a raiva, ela elimina um obstáculo que está na minha frente. Eu vou querer, através de uma agressividade, que não significa que eu vou arrebentar mas eu vou me ter uma energia suspenda para poder eliminar um obstáculo. Enquanto a empatia cria um espaço que me conecta à dor do outro e eu consigo chegar até lá. Então, eu preciso vivenciar muitas situações, quantas vezes, para conseguir entender o que é empatia. Alguns transtornos de personalidade vão trazer a falta da empatia. Alguns transtornos do neurodesenvolvimento também vão trazer a dificuldade de se conectar com o outro. E olha que baita desafio que a gente traz para a nossa humanidade. E ainda existe algo que explica a falta de empatia. Mas e quando eu estou no meu estado normal de saúde? Que não existe estado normal, né? A gente aprende na enfermagem que é aparentemente normal. De pertinho ninguém é. E quando essa empatia ela está atravessada pela inveja que eu sinto do outro, pela raiva, pela aquela forma que eu acho que o outro ele me prejudica, e quando eu uso dessa agressividade que a raiva promove para destruir o outro, seja por fofoca, seja por maledicência, seja por agressão mesmo, seja por agressão física, agressão psicológica. Ela nos coloca essa oportunidade. Mas a raiva ela é aquela emoção que faz com que eu me sinta desconfortável numa situação e crie uma nova atividade para assim melhorar. Que eu me sinta desconfortável, por exemplo, com calor, e alguém muito abençoado criou o ar-condicionado.
né? Vamos pensar que a raiva e o tédio juntos, eles trouxeram as principais criações que a gente tem hoje. A lâmpada, a televisão, o avião, o relógio. O tédio é aquela emoção que nos leva a pensar assim, putz, o que eu vou fazer agora? O que a gente faz quando está entediado hoje em dia? Vai para o celular. Não permite a criatividade. A gente quer preencher esse período. Uma criança está entediada, muitas vezes eu pergunto, né? Que emoção tu está sentindo agora? Agora eles já sabem dizer, eu estou sentindo tédio. Porque o tédio é aquilo, o que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí a gente cria uma atividade nova. A gente permanece se a gente permanece num estado de inércia, a gente entra naquele episódio que a gente vai chamar de episódio deprimido. O tédio com a tristeza vai nos tirar o prazer da vida. Então, quando a gente faz essa misturinha de emoções, a gente percebe que cada uma vai ter uma função e o problema ele não está em sentir, mas em negar, reprimir ou cristalizar aquilo que a gente sente. Não dá. Perceber que está sentindo a todo momento e não dá. Negar o que está... Não, capaz, nem me incomoda essa situação, está tudo bem. Esse está tudo bem, ele não existe. Não existe alguém que diga, está tudo bem, está tudo bem. E aí a pessoa está contando aquilo, se doendo por dentro. Quando a gente não acolhe o que sente, quando a gente finge esse tudo bem, enquanto dentro de nós alguma coisa está pedindo atenção, a gente está criando esse desequilíbrio interno. E esse desequilíbrio, com o tempo, vai fragilizando o nosso campo vibratório, fragiliza os nossos órgãos, dores de cabeça sem explicação, um aparelho digestivo totalmente desorganizado, alergias frequentes, queda de cabelo, unhas fracas, ossos fracos. Quando a gente começa a desenvolver alterações metabólicas, muitas vezes é o excesso de determinadas emoções cristalizadas que a gente não olha, ou nega, ou desloca, e aí começa a vir um adoecimento. E aí é a partir do adoecimento do corpo que a gente começa a dar atenção para algumas questões. Aquilo que não é acolhido em nós, ele vai buscar expressão, isso é chamado de somatização. O nosso corpo, ele é chamado de psicossoma. Ele vai ser o resultado daquilo que eu sintonizo, das minhas ideias, dos meus pensamentos. Já ouviram falar no termo fome emocional? Em algum lugar, por aí? Quando a gente abre a geladeira várias vezes e não sabe nem o que quer, só porque está entediado. Às vezes a gente come porque está entediado. A gente começa a usar o celular porque está entediado. A gente começa a buscar alguma outra prática, e os vícios são muito propensos a isso, porque eles dão uma recompensa muito rápido. O nosso cérebro ele é muito preguiçoso, ele fica satisfeito muito rápido. Com o que for mais rápido, vai ser melhor. Então, se o meu corpo está em busca de alegria e satisfação, e num momento de tristeza, eu ganho algo que é muito rápido, vamos usar aqui a bebida alcoólica, o álcool em excesso, né, o uso da droga, a maledicência, a fofoca, né? E aí, a partir daquilo, eu me recompensei, creiam que é a partir daí que se estabelece o vício. Então, quando eu não acolho o que está realmente me causando determinada dor emocional, eu começo a desequilibrar o meu corpo. E aí, muitas vezes, é esse desequilíbrio físico que vai encontrar ressonância no plano espiritual. Tem vezes que nós vamos fazer vários exames cardíacos e tudo mais, e a questão é a ansiedade. Parece que está tudo desregulado no coração, mas, na verdade, é o sintoma de ansiedade que está além. Gastrite nervosa, olha o nome, gastrite nervosa. Tem um adoecimento do intestino que se chama de desconexão neurointestinal, que é a famosa síndrome do intestino irritável, que vai acontecer em pessoas coléricas, muito raivosas, muito estressadas, que não conseguem parar um pouquinho para pensar e já resolvem as atitudes resolvem os problemas com atitudes explosivas. E isso, muitas vezes, a gente não consegue ter acesso em vários lugares ou nem busca essa informação. E essas coisas não acontecem porque nós somos maus, elas acontecem porque muitas vezes a gente só consegue aprender a se afinizar com o bem a partir da dor. Tem um livro chamado Pelo Amor ou Pela Dor, já devem ter ouvido falar. Então, a gente ainda não está na condição, muitas vezes, de aprender pelo amor. E é na dor que a gente vai buscar uma ajuda, não é? É na dor, muitas vezes, que a gente está aqui.
E aí tem uma outra animação, que é Soul. Se não assistiram, assiste. Soul, S-O-U-L, é alma, né, em inglês. E esse filme, essa animação, ela é muito legal, muito interessante, porque ela é bem espírita, né? É uma animação bem espiritualizada, que vai trazer várias alminhas, mas que algumas delas estão profundamente fixadas em padrões repetitivos. Espíritos que se tornaram prisioneiros de uma única ideia, de um único desejo, de uma única frustração, que se prenderam numa ideia, que já tiveram N oportunidades de retornar, mas ficaram sempre acreditando que não são suficientes. Essa fixação numa ideia, ela gera sofrimento, nos desconecta da nossa vida, faz a gente perder o sentido e o propósito das coisas. Quantas vezes a gente acorda pela manhã ou passa no meio do dia e diga, por que eu estou vivendo? Qual que é o sentido? Por que eu estou aqui? Por que eu trabalho com o que eu trabalho? Por que eu estou nesse relacionamento há tanto tempo? O que Deus quer de mim, né? Quando se crê, né, em Deus? O que Deus quer de mim, me colocando como mãe ou como pai dessa criança, com essa dificuldade, nessa família tão desagregada? Qual que é o sentido? Quando a gente perde, quando a nossa bússola está quebrada por desequilíbrio interno, a gente se coloca num processo de adoecimento mental, que muitas vezes nos leva ao desejo de sair deste plano, de acabar com a nossa ferramenta e cometer o suicídio. Então, tanto o espírito encarnado quanto o desencarnado, independente de como esse processo está se dando, também estão sofrendo, se fixam nesse mesmo sentimento. E a desobsessão, que é o que a gente está fazendo aqui, acima de tudo, é um convite para esse movimento de mudança na nossa alma. O Evangelho, ele nos chama constantemente para esse movimento. Jesus, ele vai nos ensinar sobre o orai e o vigiai, mas não com rigidez, até porque o convite é a reforma íntima, porque ele sabe que não existe perfeição imediata. Não há como, a partir do momento que a gente vai sair daqui, agora eu vou me tornar, né? Nós estávamos lendo lá dentro, caracteres do homem de bem. Como é difícil de chegar a um único item, que é o de não maldizer o outro. Como é difícil a gente se manter calado. Como é difícil a gente se manter quieto quando alguma situação me atrapalha ou quando o outro é tão diferente de mim. Jesus, Deus, né? Ele sabe que nós somos espíritos em aprendizado. Então, o convite à reforma íntima, ele é diário. Santo Agostinho dizia, ao final de cada dia, reflete sobre as tuas ações. E aí, se em algum momento tu falhou naquilo que tu te comprometeu, acorda amanhã e começa de novo. Não somos condenados por uma atitude ruim, mas nós recebemos a oportunidade de reparo. E esse equilíbrio interno que a gente fala aqui não significa ausência de conflitos. Não, minha casa não vai ficar um lar de maravilhas. É justamente na presença do conflito que a gente vai perceber a nossa mudança. Então, a nossa capacidade de olhar com consciência para um problema e não com inconsciência. Quando a gente usa as nossas emoções com consciência, elas passam de temperamento para temperança. A gente começa a usar as emoções a nosso favor e não contra nós, não para nos prejudicar, para nos levar a transtorno. Quando a gente se conecta a essa capacidade de olhar com consciência, a gente aprende a observar o próprio pensamento, sem se julgar. Nossa, olha como eu sou horrível, como eu sou incapaz, como eu não presto, eu sou um inútil, né? Muitas vezes a gente escuta. Não, a gente acolhe, não se afunda nisso. A gente acolhe, hoje é assim, hoje é isso que eu estou oferecendo, estou dando o meu melhor. Como eu posso me portar a partir da consciência dessa situação? Quando a gente busca a espiritualidade, não como fuga, né? Não como fuga para dizer, eu vou lá, ou para dizer que é algo sobrenatural. Mas a gente busca a espiritualidade, seja no ambiente que for, como sustentação, como um caminho para a elevação, a gente também consegue se conectar a uma nova sintonia. É possível quebrar uma sintonia ruim com uma prece, porque quando sentida, a prece ela reorganiza o nosso mundo interno. Quando a gente para um pouquinho, né, pode estar um dia caótico, um momento caótico, e a gente diz, meu Deus, me ajuda, eu não estou conseguindo sozinho. Até porque a gente não está sozinho, a gente acredita que é sozinho. Nós temos sempre alguém, um mentor, um amigo, nós temos Deus,
A rede de apoio espiritual ela é ampla, a gente só esquece disso. A vigilância diária, entender que, poxa, esse pensamento não é meu. Isso aqui não faz parte do meu dia a dia. Está demais isso aqui, vou precisar parar um pouquinho e respirar. Poxa, meu coração está um pouquinho mais acelerado que o normal, o que está acontecendo? Será que é algo que eu comi, tomei muito café, ou realmente eu estou sob alguma influência? O que eu tenho pensado? Como é que foi o meu dia? Essa vigilância diária, feita com gentileza, não como punição. Sabe quando a gente se xinga? Nossa, tu é bem burro, bateu em tal coisa. Olha, fez tal coisa. Às vezes o que o outro fazia conosco, a gente faz também. E aí a gente quer que o outro nos veja como seres bons, mas às vezes nem a gente consegue se ver. Então a desobsessão, ela pede gentileza para com as nossas falhas. E pequenas escolhas coerentes, repetidas ao longo do tempo, elas vão construir esse equilíbrio. Então, quando a gente escolhe o cuidado, né? Se fala muito hoje em dia sobre o tal do autocuidado, né? Mas o autocuidado não é um cuidado estético, é quando a gente também faz parte, né? Faz parte desse cuidado. Mas a gente está falando aqui de respeitar o nosso limite, de entender que às vezes os ambientes que a gente frequenta eles já não são mais para nós, que eu não preciso aceitar todos os convites, que a amizade, ela também vai entender o nosso não, o nosso dia ruim, que a nossa família, muitas vezes tão desorganizada, ela é a oportunidade de crescimento, que nós necessitamos de indulgência para com eles, mas que não necessariamente nós precisamos aceitar tudo que nos oferecem. É como se a gente não tivesse com fome e alguém nos oferecesse um prato cheio e a gente comesse só para agradar. O autocuidado é entender que eu também preciso ser agradado. E isso não é egoísmo, é o exercício do amor por nós. E é através desse amor por nós que a gente consegue promover esse equilíbrio. Então, quando a gente está num lugar como esse, aqui não é um lugar para retirar o mal, é um espaço de tratamento em conjunto. Envolve os trabalhadores que aqui estão, aqueles que nos acompanham, que sofrem, e cada um de nós, no nosso esforço diário de transformação. Não existe assim, eu vou lá na casa espírita tomar um passe para ver se eu melhoro. Mas eu posso receber a quantidade de passes que eu quiser, que eu puder, a todo momento. Se eu sair e continuar na mesma cristalização de ideias, aquela prece ela até pode servir, mas por pouco tempo. A desobsessão ela não termina quando a gente sai daqui. Ela continua em todos os ambientes que a gente frequenta. Na forma como a gente fala com os outros, como a gente fala sobre a gente, como a gente se apresenta, na maneira como a gente reage às dificuldades, naquilo que a gente escolhe alimentar em pensamento e sentimento. E se a obsessão ela nasce da sintonia, o equilíbrio ele nasce da consciência. E toda vez que a gente escolhe pensamentos mais elevados, emoções mais honestas e atitudes mais coerentes com o que é de bem, porque nós ainda não nos tornamos pessoas de bem, mas a gente faz o esforço diário para fazer escolhas sobre o que é de bem, nós já estamos trabalhando ativamente para modificar aquilo que a gente sintoniza. E Deus não pede perfeição para nós, é o nosso maior equívoco acreditar nisso. Ele pede que nós sejamos sinceros, pede disposição para olhar para dentro e dizer, isso aqui ainda dói, eu ainda não consigo fazer tal coisa. Isso aqui ainda me prende, mas eu estou disposto a cuidar. Tem um autor da psicanálise, que se chama Carl Gustav Jung, que ele vai dizer que somente o ato de reconhecer a nossa luz e a nossa sombra vai nos colocar no caminho da individuação, o caminho de quem a gente realmente é. Porque às vezes tem uma coisa que todo mundo sabe, as imperfeições que carrega. Todo mundo tem um bunker escondido. Potenciais que a gente carrega ao longo das existências, dos mais terríveis. É sobre que escolha que a gente faz. Se a gente decide escolher ela para destruir ou para construir. E ele também trouxe uma outra frase que eu gosto muito, que é: toda árvore que deseja tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de alcançar o inferno. Então, como é que a gente vai saber o que a gente é capaz de fazer quando está com raiva se a gente não sabe o que a gente carrega dentro da gente? Então, é necessário esse autoconhecimento. O nosso potencial de construção e o nosso potencial de destruição também. E esses dois pensamentos nos colocam em ressonância com a importância de nos conhecer. E tudo o que somos capazes de fazer. A gente sabe, só a gente sabe, intimamente, o que é capaz de fazer. E quando a gente diz assim, ó, no lugar do outro eu faria tal coisa, negativo.
Só vai saber quando realmente estiver na situação. Isso nos coloca no papel de julgadores, né? E julgar é importante, porque a gente vai decidir se quer fazer igual ou não. A questão é quando a gente dá sentença para o outro sem saber o que faria se estivesse na mesma pele, né? Se estivesse naquela mesma situação. Então, é dessa maneira que a gente consegue entender, né? O que a gente precisa modificar para retomar a nossa sintonia. E aí, para a gente encerrar, já está indo para o encerramento, eu fui pesquisar que texto que eu podia trazer para a gente poder encerrar que tivesse a ver com esse tema. E aí eu dei uma volta pela minha casa, né? Fui brincar com as minhas gatas depois que eu terminei de escrever aqui. E aí, o único texto que me veio a ideia, e que eu acredito que vai ficar gravado em todos, é a prece que Jesus nos ensinou, né? Para que a gente lembre dela, não apenas como uma prece decorada, aquela que a gente faz, né, rapidinho, assim, sem pensar, mas como um ensinamento profundo de como que a gente faz para retomar o nosso equilíbrio interno. Ela pode ser feita em qualquer momento, em qualquer espaço, em qualquer lugar. E aí eu quero trazer ela, né? Peço que a gente se conecte um pouquinho. E eu vou fazer a leitura do Pai Nosso de um jeitinho diferente, para que toda vez que a gente se sentir em desequilíbrio, a gente possa recorrer a ela, como uma busca, como acender um farol, para a gente se organizar. Então é assim. Pai nosso que estais nos céus, Pai de infinita bondade e justiça, que o teu nome seja santificado em nossas consciências, pela compreensão cada vez maior das tuas leis. Venha a nós, ao teu reino, o reino da paz, do equilíbrio, do amor e da verdade, começando dentro de cada um de nós. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Que possamos aprender a aceitar os desafios da vida como oportunidades de crescimento espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão do corpo, que sustenta a matéria, e o pão da alma, que sustenta o espírito na fé, na esperança e no amor. Perdoa as nossas ofensas, assim como aprendemos a perdoar aquele que nos ofendem, libertando o coração das mágoas que nos aprisionam e abrindo espaço para a verdadeira cura interior. Não nos deixeis cair em tentação. Ampara-nos nas nossas fraquezas. Fortalece-nos diante dos pensamentos desequilibrados e ajuda-nos a escolher sempre o bem. Mas livrar-nos do mal, daquele mal que ainda carregamos em nós, o orgulho, a intolerância, o egoísmo e o medo que aprisiona. Então, a oração do Pai Nosso, ela é tão simples, a gente aprendeu há tanto tempo. E ela é o melhor botãozinho de emergência que a gente pode apertar, quando a coisa aperta em nós. Então, que a gente possa sair daqui, hoje com menos medo, né, da obsessão, mas compreendendo o compromisso com o nosso mundo íntimo. Que a gente possa entender que o verdadeiro combate aos problemas espirituais, ele não acontece fora, não adianta eu tirar, ele está aqui dentro. E que sair daqui, né, quando a gente sair daqui em silêncio, a gente possa se perguntar o que em mim hoje está pedindo cuidado? Qual pontinho em mim em desequilíbrio está pedindo um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de amor? Que o nosso estudo de hoje tenha sido proveitoso e que cada um possa levar um pouquinho do que a gente viu aqui. E não esqueçam, né, que a gente tem um botãozinho de emergência que ensinaram para nós já há bastante tempo. Muito obrigada.